Tu tá com dificuldade de mudar alguns comportamentos da tua vida? Eu acredito que esse vídeo vai te ajudar. Eu tive o insight de fazer esse vídeo porque eu tô fazendo parte de um projeto fazem alguns anos na universidade onde eu faço uma palestra sobre toda a questão da saúde mental, de como funcionam as coisas e como ter uma boa saúde mental. E observando os meus pacientes, observando as melhoras, né, eu estava refletindo para fazer essa palestra e eu comecei a entrar em algumas conclusões sobre o que faz as pessoas adoecerem, quais são os ciclos viciosos das pessoas e como fazer para mudar. Porque também eu tenho pacientes que começaram a mudar ciclos vindo na terapia e fazendo o trabalho. Então eu gostaria de compartilhar isso, né, mesmo que seja nesse vídeo, para que tu tenha os insights necessários para que tu possa melhorar a tua vida, a tua qualidade de vida no geral. É importante entender que a primeira coisa é que a tua mente, o teu cérebro, ele comanda tudo. Todos os comportamentos que tu tem hoje, eles têm a ver com o teu cérebro. Tem uma reflexão que eu fiz ontem com uma paciente minha que sofre de obesidade há muito tempo e que me relatou, olha, eu sofro com isso faz muitos anos, eu já tentei mudar de tudo que é forma e não consegui. E eu questionei ela, olha, tu fez terapia nesse tempo? Tu parou para ver o teu processo mental, teu processo psicológico? Porque assim, ó, todo comportamento, ele vem de três coisas. Ele vem de um gatilho, ou de um pensamento, ou de um sentimento. Dando exemplo, por exemplo, o exemplo de comer demais. Então, assim, pode ser voltado para um sentimento. A pessoa está com muita ansiedade e ela come. Como pode ser por um pensamento. Ela não tá lá, tá trabalhando, quando vê ela começa a pensar, bah, como seria bom comer um McDonald's. Como pode ser por um gatilho, que ela tá mexendo no celular e aparece o aplicativo lá do iFood. Daí ela já pensa em comprar, né? Em comprar alguma, enfim, um lanche para comer. Então, essas três coisas, elas são as três coisas que levam a gente a ter um comportamento, seja ele qual for. O que faz com que a gente não mude as coisas? É o reforço que a gente dá para esse comportamento. Então, essa pessoa que come McDonald's toda semana, movida ou por um sentimento, ou por um pensamento, ou por um gatilho, quanto mais ela repete, mais aquele circuito no cérebro ele fica forte. Por quê? O nosso cérebro ele funciona com trilhas, certo? Como se fosse trilha, sabe, trilha de mato ou até uma estrada. Então são várias estradas que nós temos, que nos levam a ter determinadas ações. Quando eu faço muito uma coisa, essa estrada ela fica forte. Então, por exemplo, no caso da minha paciente que a gente estava falando da obesidade, essa paciente, ela tinha os gatilhos fortes, as emoções fortes, e os pensamentos fortes em relação a comer demais, entende? Então isso acontece com todo mundo, acontece comigo e etc. Como a gente faz para mudar? A gente faz criando uma nova trilha nesses quatro elementos. Então, por exemplo, uma nova trilha de gatilho, uma nova trilha de pensamento, a gente controlar o emocional e controlar o comportamento. Explicando na prática para vocês, é o seguinte, ó. A primeira coisa para a gente quebrar, então se a gente está vendo que está tendo um ciclo, a gente precisa criar um outro ciclo, que é o que eu chamo de pensamentos alternativos e pensamentos equilibrados. Então, por exemplo, se para ti tu sente ansiedade e o primeiro pensamento que tu tem é, cara, vou comer alguma coisa para passar, eu preciso criar um pensamento mais equilibrado. Eu preciso criar, por exemplo, um pensamento, sentir ansiedade. Eu vou lá dar uma volta para espairecer a minha mente. Isso é um pensamento alternativo. Quando eu tenho pensamento alternativo e eu associo ele a um comportamento novo, então se eu antes comia, agora eu vou lá e vou passear, eu estou quebrando o comportamento de comer quando eu estou ansiosa. Quando eu pego e crio e treino isso e faço isso repetidas vezes,
por vários dias, eu vou começando a mudar minha estratégia de como eu lido com a situação da ansiedade. E isso vale também, eu falei sobre o sentimento, mas vale para um pensamento automático. Então, se eu estou trabalhando lá e eu vejo e eu lembro, cara, eu tenho um chocolate na minha geladeira, eu vou comer. E eu crio um pensamento alternativo. Olha, se eu comer esse chocolate, eu vou jogar fora a minha dieta. E eu, em vez de ir comer o chocolate, eu vou comer uma fruta, eu vou mudando a trilha de pensamento. Então, o exercício que tu tem que fazer é o seguinte. Primeiro lugar, conscientização. Qual comportamento que tu está tendo, que tu não consegue mudar, que é cíclico? Qual emoção que está envolvida? Qual pensamento que está envolvido? Qual gatilho que está envolvido? Um dos três vai levar o teu comportamento. Então, quanto mais tu buscar entender os pensamentos que tu tem, entender os gatilhos, entender as emoções, primeiro tu conscientiza. Depois, tu vai começar a criar os pensamentos alternativos. Então, assim, quais são as formas alternativas de pensar sobre aquilo? Depois que tu criar os pensamentos alternativos, tu vai criar a estratégia, que a gente chama de repertório comportamental, para lidar com isso. Então, é muito comum tu ver, por exemplo, pessoas que fazem dietas restritivas e tudo mais para algum objetivo, né, de competir, ou algum atleta, ou pessoa que quer ficar em forma mesmo, que a pessoa ela faz as marmitas, ela leva ali num recipiente, ela leva para o trabalho, ela leva a água dela do trabalho. Isso aí são estratégias. Então a estratégia é o consolidador desse processo mental. O que acontece com muitas pessoas? Às vezes criam a estratégia que seria a solução, mas não tem o processo o mental envolvido. Então ocorre que a pessoa às vezes está com a marmita, está com tudo certo, tudo bonitinho e ela fura a dieta. Por quê? Porque é um processo mental. Então tu aliando os dois, tu consegue fazer uma mudança. E essa mudança, tu não vai esperar essa mudança ser de uma semana para outra. Essa mudança, pensamento, comportamento, tu precisa dar um prazo maior, certo? Então, os estudos mostram que são a partir de 60 dias para te ter uma mudança. Eu consigo mostrar para vocês que visivelmente em 2 semanas tu consegue notar a tua mudança. Tu consegue, mas para te consolidar ela tem que ser 66 dias. E isso vai servir para qualquer comportamento que tu tiver na tua vida. Eu utilizo todos os dias essas regras de pensamentos alternativos, todos os dias para coisas que eu preciso mudar. Hoje foi um exemplo básico, assim, eu sempre quis chegar mais cedo na academia. E hoje eu consegui chegar mais cedo na academia. E quando eu cheguei mais cedo na academia, eu comecei a pensar como é bom chegar mais cedo na academia. Como que o meu treino rende mais? Como que eu não treino correndo? Como que eu consigo terminar tudo e dar o tempo ao tempo? Então isso é uma mudança que eu queria fazer faz horas, só que eu precisava aliar o pensamento alternativo, de pensar sobre aquilo, e o comportamento alternativo. Então, com essas dicas, com essas bases, a gente consegue ter uma boa noção de como gerir as coisas, né? De como fazer e de como fazer mudanças, de quebrar ciclos, certo? Obviamente que um trabalho acompanhado, certo, de terapia, ele vai te ajudar muito a alavancar isso, porque tu tem um profissional que está olhando, está te mostrando onde é que tu está errando, para que tu siga fazendo esse processo de mudança. E se esse vídeo tu gostou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.